Um bom dia aí para todo mundo. Um bom dia. Vamos para mais uma aula hoje. Galera, eu vou fazer algumas questões aqui que o pessoal teve dúvida, tá? Essas questões de equações de problemas, assim como eu falei com vocês, elas demandam mais tempo. Por quê? Porque são questões que ou ela vai ter um problema grande, ou ela vai ter uma conta grande, né? Vamos ler essa 10. Ele fala assim, ó. Não é essa não. Não é essa. Questão 10. Ele fala assim, ó, desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota. Vamos ver o comando aqui. Com R$ 1.000 destinado a fabricar moedas, o Banco Central conseguiria fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais? Então vamos ver, ó. Em 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$ 1 e desde então só produz dinheiro nesse valor em moedas. Apesar de ser mais caro, produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior do que a do papel. Fabricar uma moeda de R$ 1 custa 26 centavos, enquanto uma nota custa 17 centavos. Entretanto, a cédula dura 8 a 11 meses, muito pouco, né? Então, vamos ver aí o que a gente vai precisar fazer. A gente já viu que ele quer saber quantas que ele produziria, certo? 1 e 2 os propostos, sem cair no segundo grau, vou ver, dar uma olhadinha, mas eu acho que não. Vamos lá. Então, ó, ele quer basicamente saber a diferença que ele produziria, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho R$ 1.000 dividido por 0,17 ou 0,26, né? E vamos fazer essa conta. Quando eu vou fazer essa conta, eu vou tirar as casas decimais ali, né? Acrescenta 2 zeros, tira 2 zeros daqui, para ficar igual. Beleza, então a primeira conta que a gente vai fazer aqui, ó. 100 dividido por 26, né? 100 dividido por 26, eu vou ter aqui o valor de 3, né? 3 vezes 26, 3 vezes 6 dá 18. 18 vai 1, né? 3 vezes 2, 6, então isso vai dar 7. Então, 78, beleza? Subtraindo aí, eu vou ter esse valor igual a 22 de resto. 22. Então, é realmente essa conta que a gente tem que fazer, gente. Não tem para onde correr, não, tá? Aí desce esse zero aqui, né? Desce esse zero. Então, agora eu tenho 220. Beleza. 220 dividido por 26, né? Vai dar aí 8, né? 8 vezes 6 dá 6 vezes 6, 36. 6, 42, 48. Então, vamos colocar aqui 8. Sobre o 4, né? 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Então, tem aqui 208. Beleza. O que eu faço? Vou subtrair, sobra 12. Baixa o outro zero aqui, ó, esse zero aqui. Baixo esse zero, 120 dividido por 26, né? Vai dar quanto aí? Vai dar 3, 4. 4 vezes 26. Vou ter 2 vezes 26, 52, então vai dar 104. 104. Subtraindo, né? Vou ter aí 16. Beleza. 16 dividido por 26 não dá. A gente abaixou
esse zero, falta o último zero, né? Então vai ficar 160 dividido por 26, que vai dar aí um valor de 6. 6 vezes 6, 36. 36 vai o 3. 6 vezes 2, 12 mais 3, 15. Então dá 156. Beleza. E sobra 4, né? Então, com a conta que eu fiz aqui, eu tenho 3.846 moedas e sobrou 4 centavos. Vamos para o próximo. Juan, mas é essa conta aí que eu tenho que fazer mesmo? Sim, gente. É essa conta que você tem que fazer, dividido por 0,17 agora, né? O que a gente faz? Acrescento 2 zeros aqui e tiro essas casas decimais aqui e minha conta vai estar feita. Então, 100 mil dividido por 17. O que eu faço? Vamos lá. 17 dividido por 100 dá 5, né? Porque 5 vezes 20 dá 100, então vai dar menos. Então, vamos lá. Isso vai dar 85. Então, sobra quanto? Sobra 15. Sobrando 15, abaixa esse zero aqui, né? Abaixa esse zero. Beleza, 150 dividido por 17. Vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 7, 50. 8 vezes 8, 64, né? Então 8 vezes 7, 56. Vai 5. 8 vezes 1, 8 mais 5, 13, né? Então tem aqui 136. Beleza. Faz essa conta subtraindo. Vou ter aí 14. Baixa esse zero aqui, ó. 140 dividido por 17. 140 dividido por 17 também vai dar 8, né? Porque ó, se por 8 aqui dá 136, 140 vai dar 136 também. 136. Subtraindo aqui, sobra 4. 4 abaixo o último zero lá. 4 dividido por 17, eu vou ter 2, né? E dá 34. 34. Sobra quanto? Sobra 6. Então, foi essa conta que a gente fez. No primeiro, né, se eu for fabricar aqui a moeda, eu tenho esse tanto de moedas que eu consigo fabricar e sobra 4 centavos. Se eu pegar R$ 1.000 e dividir por 17 centavos, eu vou fabricar 5.082 moedas e sobra 6 centavos. Ele não pede a diferença? Quantas cédulas a mais? Então, o que eu faria? 5.882 menos 3.846. Aí você me pergunta, Juan, tem como fazer essa conta mais rápido? Não, gente. Só se você souber fazer a conta mais rápido, tá? Se conseguir fazer a conta mais rápido, você faz. Fora isso, não. Então, você tem aí 2.036. A alternativa correta aí que a gente vai marcar, letras B. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Teve mais alguma outra questão que vocês tiveram dúvida aí nessas últimas aí? 10, 11, 12, 13? Então, galera, olha só que maldade, né? O Enem, vocês vão encontrar essas questões que estão as contas gigantes, com número decimal. Divisão por 17, divisão por 7, divisão por 23, contas que são números primos, né? E aí, né, divisão por números primos. E aí você tem que fazer essa conta e achar um número. E como é que você faz essa conta? Treinando. Então, é pegar a tabuadinha aí, decorar, né, para ir mais rápido fazer as contas. Tem um livro que ele te dá técnicas de fazer conta rápido, né? Só que
Nem todos vão se interessar por isso. Só que facilita demais, gente. Igual você fazer a multiplicação por 5, multiplicação por 11. Né? Tem algumas contas que vão facilitar muito, muito mesmo. Deixa eu passar aqui para vocês questão 1 e 2 dos propostos que me pediram. Bom, por que você ficar tanto tempo nesse capítulo? Porque vocês viram a quantidade de questão que tem na seção Enem, né? Então aí não tem jeito. Bom dia. Olha só, gente, questão 1. Ele fala assim, ó, um grupo de amigos decidiu comprar um presente para uma de suas professoras. O preço do presente dá R$ 396 e será dividido em partes iguais entre eles. Beleza. Vamos continuar para que ele fala. No dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra, o que restou um aumento de R$ 3 na parte de cada um dos amigos que restou no grupo. O número de N de amigos original era igual a... Então, nesse tipo de questão, a gente tem isso aqui, ó. 396 era o preço do presente, isso não alterou. Isso seria os N amigos vezes o preço do presente, Y. Beleza. Depois, os 396 alterou, né? Por quê? Porque um dos amigos desistiu, então vai ficar N menos 1, que multiplica quanto? Y mais 3. Galera, esse tipo de questão aqui é muito comum você encontrar. Você montar essa equação, você vai chegar na equação do segundo grau, e aí você vai resolver isso aqui. Estão perguntando se ontem eu dei matéria nova. Não, gente, ontem eu não dei matéria nova, eu só estava continuando resolvendo com vocês questões, tá? Então, ó, seria isso aqui. Por quê? Se 396 é igual a isso e 396 é igual a isso, né? Quando eu fizer a distributiva aqui, eu vou acabar cortando esse NY, vai ser a primeira multiplicação aqui, ó. Olha só, NY vai ser igual a NY mais 3N menos Y menos 3, certo? Olha só, NY vai simplificar com NY, eu só vou restar essa equação aqui. Então, ó, vai ficar com 3N menos Y menos 3, isso é igual a zero. Então, beleza. Juan, e agora, o que eu faço com essa equação aqui? Com essa equação aqui, você vai pegar essa primeira aqui, ó. Você vai colocar ou n em função de y ou y em função de n. Vai depender da questão. Por exemplo, nessa questão aqui, ele está pedindo o número de n. Né? Ele está pedindo o número de amigos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar o y. Porque se ele está querendo n, se eu fizer a conta aqui isolando o y, eu já vou achar direto n. Né? Senão, eu vou ter que substituir. Então, no caso, ficaria assim, ó, y é igual a 396 dividido por n. E essa conta aqui você vai pegar, ó, e substituir no lugar aqui do y. Então, vai ficar, ó, 3n menos y menos 3 é igual a zero. Só que y é isso aqui, ó. Y é isso aqui. 396 dividido por n. Quando eu tirar o MMC aqui, eu vou chegar a uma equação de segundo grau. Vai ficar 3n ao quadrado menos 396 menos 3n, e isso é igual a zero. Beleza. Posso simplificar todo mundo por 3? Posso. Vai ficar como? N ao quadrado menos n menos 396 dividido por 3 vai me dar aí 132. Né? E isso é igual a zero. Cheguei a essa equação de segundo grau, agora eu resolvo a equação de segundo grau. Beleza? Então, galera, só estou mostrando o que a gente tem em algumas questões. É muito comum a gente achar esse tipo de questão.
Então, olha o passo a passo que a gente fez. Só que, além de explicar, eu estou mostrando. A gente tem monta duas equações igual a essas duas equações, né? Por quê? Porque isso é igual a isso. Depois, eu pego aqui, ó, colocar até em ordem aqui, vocês verem o passo a passo. Ó. Igualei as duas equações. Depois que igualar as duas equações, eu vou fazer o quê? Eu simplifico, né? Ó, simplifico esse cara com esse. Vou ter uma equação. Para resolver ela, eu preciso fazer a substituição. Tá? Substituição de quem? De y dividido por isso aqui. Né? E y é igual a 396 dividido por n. Quando eu substituo aqui, eu acho meu n. Juan, eu poderia substituir também. Pensa aí, ó. Eu poderia substituir substituição de n? Sim, poderia. Aí ia ficar quem? Y, né? Dividir 396 dividido por y. Beleza? Aqui, por que a gente fez essa primeira substituição? Porque ele estava pedindo um valor de n e aqui a gente acha diretamente o valor de n. Se você fizer essa substituição, você vai achar o valor de y, aí depois você substitui o valor de n. Tá? Perguntaram isso sobre a 1 e 2. Olha a questão 2. Ele fala assim, ó, num certo instante, uma caixa d'água está com um volume líquido correspondente a 1/3 da sua capacidade total. Né? Ao retirarmos 80 litros de água, o volume de água restante na caixa corresponde a 1/4 de sua capacidade total. Nesse instante, o volume de água em litros necessário para encher toda a caixa, isso aqui não precisa de ser equação de segundo grau, não. Foi isso que você perguntou? Deixa eu ver. Ah, não. Só um. Tá. Nessa aqui, gente, a gente tem um típico problema de caixa, de proporção. Olha só. O que você faz nessa questão para resolver ela rápido? Lembra a questão lá da gasolina? Ah, tinha 1/3, ó. 1/3. Aí retirou 80 litros. E chegou a quanto? 1/4. Então, você vai fazer essa diferença. Então, a diferença entre 1/3 e 1/4, ela corresponde a 80 litros. Né? Então, se a diferença entre 1/3 e 1/4 corresponde a 80 litros, você sabe quanto que vai equivaler a 3/4. Né? É só fazer a continha aí. Se essa diferença vale 80, o restante, né? O restante vai valer X. Beleza? Galera, alguma dúvida aqui? Alguma questão? Vocês ficaram com dúvida? Querem perguntar? Podemos passar esse capítulo aí com êxito? Ficou claro para todo mundo? Tem alguma dúvida a mais? Se podemos passar, gente, para o próximo capítulo, né? Vocês fizeram aí. Então a gente vai lá para a nossa frente. Para a nossa frente de capítulo 6, tá? Matéria mais leve. Abro aí na frente B, capítulo 6, está lá na página 39. Vamos falar de quadriláteros notáveis, tá? Abri com vocês aqui.
E aqui está nosso capítulo. Galera, quando a gente fala de quadriláteros notáveis, né, o que a gente tem? A gente vai ver trapézios, retângulos, paralelogramos, né, quadrados, e esses são os mais comuns a gente encontrar. O que é um trapézio? O trapézio ele é um quadrilátero que ele possui dois lados paralelos, né? Esses dois lados paralelos a gente chama de base, né? Lembrem-se, o trapézio sempre tem dois lados paralelos. Um a gente chama de base maior e outro a gente chama de base menor, tá? Mas eles devem ser paralelos. O que indica paralelos, Juan? Se eu consigo marcar uma altura aqui entre eles, isso vai dar um ângulo de 90 graus. Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer uma reta entre eles, isso vai dar um ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Qual a classificação que a gente tem para o trapézio? A gente tem o trapézio isósceles, né? Quando os lados aqui, ó, são iguais, quando esses lados que não são paralelos são iguais, a gente chama de trapézio isósceles. A gente tem o trapézio... e outra coisa, no trapézio isósceles, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, vai dar o mesmo desse. Consequentemente, esse ângulo vai dar o mesmo desse, né? Se eu pegar ângulos opostos, né, eu tenho que vai ser a mesma coisa desse aqui, a soma deles, beleza? Vamos lá. Outra coisa. Se eu somar esses ângulos aqui, ó, vai dar 180 graus. Por quê, Juan? Porque eles são ângulos alternos internos aí, né? Alternos internos não, são ângulos... Esqueci, gente, o nome dos ângulos. Estão no mesmo lado. Acaba sendo que ângulos aqui suplementares, tá? Isso. São ângulos suplementares. No trapézio retângulo, né? O que é o trapézio retângulo? O trapézio retângulo, a gente tem aqui, ó, que eu tenho a base, né, a outra base, e no trapézio retângulo, um dos lados vai já ser a própria altura, ou seja, um dos lados vai formar esse ângulo de 90 graus. Então, no trapézio retângulo, indica que tem um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo, com certeza vai ter dois ângulos de 90 graus. E a gente sabe que se a soma desses aqui dá 180, a soma dos outros dois também tem que dar 180. No trapézio escaleno a gente tem que todas as medidas são diferentes, tá? Não tem nenhuma característica que a gente possa verificar aqui. Beleza? O que eu tenho por base média de um trapézio? A base média de um trapézio é quando eu pego aqui meu trapézio e divido ele em segmentos iguais, tá? Ou seja, pego o ponto médio aqui desse lado e o ponto médio desse lado e ligo os dois. Se, né, esse lado é paralelo a esse, então esse segmento MN vai ser paralelo também. E, consequentemente, né, se eu tenho aqui o ponto médio dos dois lados, esse segmento MN ele vai ser a média da soma das duas bases. Por quê? Porque se ele está no meio, ele está numa média aritmética, né? Então, ele fala aqui que é a semissoma, e a semissoma é o quê? A soma dividido por 2, né? Ou seja, a média da base A com a base B. Olha só, a demonstração desse teorema, né? Ele pega aqui, ó. Se eu pego um segmento aqui e faço esse triângulo aqui, eu vejo que esse ângulo tem o mesmo desse ângulo, esse lado é o mesmo desse lado, portanto, esse ângulo aqui tem o mesmo desse ângulo aqui. Tá vendo? Então, esse triângulo aqui, ó, da parte de cima, ele é congruente a esse triângulo aqui na parte de baixo.
E se eu estou pegando, fazendo esse triângulo aqui, né? E usando o critério de semelhança, eu vejo que o BE, ele é igual ao meu CD, né? E meu NE, ele é igual ao meu DN. Ele é exatamente igual. Então, como o MN é a base média desse triângulo aqui, ó, se eu pegar esse triângulozão maior, presta atenção, cadê? Esse triângulozão maior aqui, ó, não está partindo aqui o lado ao meio? Então, se eu pego e faço essa ligação aqui, eu tenho que isso aqui é metade do triângulo maior. Como isso aqui é metade do triângulo maior, olha só, AB mais CD, tá vendo? A partir da relação de semelhança, vai ser igual a MN. Por isso que ele fala aí que é a média da soma dos dois lados, ou seja, a semissoma das bases do trapézio, tá? Paralelogramos. O que são paralelogramos? Os paralelogramos são quadriláteros que possuem lados opostos, paralelos. Então, ó, sempre no paralelogramo, eu vou ter aqui AB paralelo a CD e vou ter BC paralelo a AD. Tá? Isso sempre vai existir. Esse paralelo a esse paralelo a esse. Quando eu fizer esse segmento aqui, ó, se eu fizer essa reta aqui, eles vão se encontrar no ponto médio. E esse ponto médio vai me indicar que essa distância aqui é igual a essa e essa distância é igual a essa. Tá? É isso que a gente tem. Se eu somar os ângulos A e D, se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, eles vão ser suplementares, né? E vai dar aí 180 graus. Né? Ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, eles são iguais, assim como os ângulos A e C são iguais, e esse lado tem que ser igual a esse lado, assim como esse lado tem que ser igual a esse lado. Tá? Então, é isso que a gente tem no paralelogramo. Qual a classificação que a gente tem para paralelogramo? Se o paralelogramo tiver um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de retângulo. Então, um retângulo é um paralelogramo. Sim, um retângulo é um paralelogramo. Se o ângulo for diferente de 90 graus, a gente vai chamar de losango. Só qual a diferença aqui do retângulo e do losango? O losango, né, ou losango, ele tem o quê? Ele tem lados iguais, ou seja, a medida desse lado aqui é igual à medida desse lado aqui, que é igual à medida desse lado. A única coisa que não é igual são os ângulos, né? No caso, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo. E esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo. No losango, a gente tem a característica que se eu fizer aqui a diagonal, vai dar aqui ângulo de 90 graus aqui no meio, tá? Então, beleza. Como é que a gente caracteriza um losango? A gente tem os lados, a medida dos lados iguais, só que os ângulos não são 90 graus, né? E a gente tem ainda no paralelogramo o quadrado. Então, o quadrado ele é um paralelogramo, né? Além de ter os lados iguais, ele tem aí ângulos de 90 graus. Então, a gente conseguiria considerar assim, ó. Dentro dos paralelogramos, a gente tem aqueles que são retângulos, né? Tem lados paralelos com ângulos de 90 graus. A gente tem os losangos, que têm lados iguais, né? Só que não tem ângulos retos. E a junção de ter um ângulo reto com lados iguais forma o quadrado. Tá? Então, o quadrado está ali na especificação ali. Então, eu posso falar que um quadrado é um retângulo? Posso. Posso falar que o quadrado é um losango? Posso. Posso falar que o quadrado é um paralelogramo? Posso, tá?
A soma de todo o quadrilátero vai dar 360 graus. Por quê? Porque é a quantidade de triângulos que a gente tem nele. Olha só. Se eu pegar aqui um quadrado, se eu pegar aqui na extremidade e fazer a quantidade de triângulos aqui, ó, eu formei 1, 2 triângulos. Ou seja, aqui eu tenho 180 graus e aqui embaixo eu também tenho 180 graus. Certo? Então, se eu somar esse ângulo, ó, esse e esse que dá 180 graus com esse aqui, ó, esse e esse que dá 180 graus, eu vou ter um total de quantos graus? 360. Então, Juan, como é que funciona aí? Todo quadrilátero possui a soma dos ângulos internos igual a 360 graus, tá? Todo quadrilátero possui a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Isso é uma regra. O que mais que a gente tem aí de importante? A gente vai aprender a calcular áreas depois, né? Só que aqui eu só quero entender a relação de proporção e lado. Vamos fazer exercício, olha só. Questão 1. Em um paralelogramo, as medidas de dois ângulos internos consecutivos estão na razão de 1 para 3. O menor ângulo desse paralelogramo mede. Como é que a gente faz isso aqui? Né? Se a medida aqui está de 1 para 3. No paralelogramo, a gente não tem uma característica bem característica aqui, que é, presta atenção, que é, deixa eu fazer um paralelogramo bonitinho, ângulos consecutivos ó. Então, esse é x, ele está falando o outro é 3x, então eu tenho que x mais 3x vai ser igual a quanto? 180, porque ângulos consecutivos não dá 180 graus. Então, teria que 4x dá igual a 180. Aí, então, eu teria que x vai ser igual a 180 dividido por 4. Logo, eu teria que x daria 180 dividido por 4, 180 dividido por 2, 90 dividido por 2 de novo, 45. Então, o menor ângulo vale quanto? 45 graus. Beleza? O menor ângulo vale 45 graus. Alternativa A. Pegaram aí? É que quando ele fala que tem a razão de 1 para 3, significa que esse lado vale 1 e esse lado vale 3. Logo, se eu fizer a soma deles, vai dar quanto? Vai dar 4x, né? Vai dar 4 vezes o ângulo. E não 3 vezes o ângulo. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 2. Deixar vocês fazerem essa aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aqui ele pergunta assim, ó. É correto afirmar que... Ele dá as afirmações, né? Então, vamos ver o que tudo fala aqui. Proposição. É uma sentença declarativa que expressa uma forma afirmativa ou negativa de qual podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Para uma proposição também pode ser expressa por símbolos, né? Pensando nisso, analise as seguintes proposições. Um quadrilátero convexo com dois lados paralelos é um trapézio. Um paralelogramo com 4 ângulos retos é um retângulo. E existem os ângulos que são retângulos, né? Aí ele vai lá e fala assim, ó, qual das afirmativas é correta? Né? Qual delas é correta aí?
Gente, quando estiver lendo as alternativas, pense aí, ó. Isso aqui é verdadeiro? Desenha a figura na sua mente. Se desenhar na figura na sua mente, vai ficar bem mais fácil. Vocês acharam, é verdadeira ou não? E tem um aí. E tem um verdadeiro. Beleza, concordo com vocês. Item 1 é verdadeiro. Por que meu item 1 é verdadeiro? Dois lados paralelos. O polígono que eu tenho, que tem dois lados paralelos, né? O quadrilátero convexo, que eu tenho dois lados paralelos, né? Convexo, que significa que ele está assim, ó, com os ângulos menores que 180 graus. É um trapézio? Sim. Se ele tem dois lados paralelos, ele vai ser um trapézio, independente do formato. Ó. Beleza? Beleza, vamos para 2. Um paralelogramo com 4 ângulos retos é um retângulo? O que caracteriza o retângulo? Isso aí. Então, isso é verdadeiro, porque o retângulo é caracterizado por ter ângulos retos, né? Por ter ângulos de 90 graus. Isso é verdadeiro. Aí ele fala na última, existem losangos que são retângulos? O que caracteriza um losango? Ou losango? O que caracteriza um losango? Alguém? Lembra que eu falei, ó, o losango é caracterizado por lados iguais. Então, um losango que é retângulo é quem? É o quadrado, é o caso específico do quadrado. Então, existe losangos que são quadrados? Né? Existe. Né? Então, a gente tem aqui a alternativa correta, letra E, que eu tenho 1, 2 e 3 que são verdadeiras. Tá bom? Vamos para a nossa última questão. Questão 3. Questão molezinha aí. Olha só. Em um quadrilátero ABCD, o ângulo C é igual a 1/3 do ângulo B, o ângulo A mede 1/5 do ângulo C, e o ângulo D vale 45. Pode-se dizer que A menos B vale. Uma questão molezinha aí, galera. Vestibular de Uberlândia.
Sim, Letícia, certinho. Marcelo, eu mandei um negócio para você. Não era para mandar para você, não. Viu? Desculpa. Eu nem consigo. Fui tentar copiar aqui, não consegui, Felipe. Questão 3, gente, que a gente está fazendo agora. Galera, olha só. Só para finalizar aqui, ele fala assim, ó, o ângulo C é 1/3 do ângulo B, né? O ângulo A mede 1/5 do ângulo C em um quadrilátero. Então, desenha o quadrilátero, faz essas relações e depois você faz o A menos o B para você perceber o que está falando. Ó. E o ângulo A mede 1/5 do ângulo C. Então, 5 vezes o ângulo C, e o ângulo C é 1/3 do ângulo B. Né? Faz essa continha aí e vê essa relação aqui, que ele fala que o ângulo D vale 45, e faz a subtração, vocês vão achar aí a alternativa correta. Tá? Você estava atendendo as dúvidas aqui no chat. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Felipe, só para tirar a sua dúvida, vou te mandar um áudio lá no WhatsApp, tá? Falou. Falou, galera.